Legal, Solange. Muito obrigada. E você até começou a sua fala agora falando de como a gente se conheceu. E quando eu fui buscar a sua ajuda, eu estava justamente numa situação de extrema codependência e por ter tentado salvar pessoas. E o que eu observei em mim e observo também em quem está nesse papel de salvador é que a gente se intromete, tenta salvar, mesmo quando a pessoa demonstra que não quer sair daquela situação. Às vezes a gente vê uma pessoa querida, quer ajudar, quer tirar ela dali, mas a pessoa já demonstrou que não está afim. E parece que quanto menos ela está afim, mais a gente insiste, né? O que tem por trás dessa dinâmica? A gente vai voltar de novo lá na nossa infância, onde nós desenvolvemos esse mecanismo de defesa na criança, né? E que vira nossa neurose de adulto, que nós chamamos de codependência. Porque na criança, a dependência é algo natural e necessário. A criança é naturalmente dependente. E aí, quando ela está naquelas situações da infância, por exemplo, eu gosto de dar exemplos mais radicais para ficar fácil da gente entender. Uma criança, por exemplo, que tem um dos pais com uma depressão profunda, com uma tendência suicida, ou com problema de um alcoolismo grave, uma drogadição grave. Aí essa criança fica ali fazendo de tudo para salvar esse pai ou essa mãe, né? E aí, se ela não consegue realizar isso, ou mesmo, é lógico que ela não vai conseguir. Se esse pai ou essa mãe sair desse padrão, é um movimento de construção que eles fizeram. Mas a criança pode ter a ilusão que foi porque ela fez, né? Ou então, se ela não fez, tanto faz se ela ficou com a sensação que ela conseguiu ou se ela fracassou, ela vai levar esse padrão para a vida dela de adulto, porque ela colocou essa codependência, esse lugar de salvador, tá, gente? Codependente e salvador são sinônimos, são usados em processos terapêuticos diferentes, mas é a mesma coisa. Ela vai para a vida com esse lugar, porque aí ela tem uma sensação de poder. Então, para ela continuar se sentindo amparada, né? Porque lá dentro dela tem um lugar de dependência que está fragmentado, para ela continuar se sentindo amparada, ela precisa de ter pessoas para ela salvar. A mesma coisa que um alcoólico precisa da bebida. Por isso que a compulsão é vício do mesmo jeito. Então, e se é uma pessoa, não precisa ser só uma pessoa querida, né? Tem pessoas que fazem trabalhos voluntários, até de profissionais, e que quer tirar pessoas de uma situação onde essa pessoa, a gente pode até dizer assim que ela não quer, mas eu acho melhor dizer assim, essa pessoa não dá conta, ela não tem consciência, ela não tem saúde mental, né? Ela não consegue. Mas na minha necessidade de ser salvadora, eu fico muito frustrada de não conseguir. E isso me remete à minha angústia de desamparo, né? Porque eu preciso, para eu me sentir bem e segura, que pessoas em minha volta estejam bem, né? Porque eu fazendo isso, eu vou ter a sensação de segurança, né? Então eu fico nessa situação. Por isso que eu digo que a solução é quando eu desenvolvo a minha autonomia, e desenvolvendo a minha autonomia, eu não preciso mais que essa pessoa, aquela, fique bem para eu me sentir bem. Não quer dizer com isso, gente, que eu vou ficar feliz. Claro que eu vou carregar as minhas tristezas, né? Por exemplo, a gente, além da nossa própria família, de pessoas queridas que a gente gostaria que tivesse mais saúde emocional, mais autonomia, a gente pode ir para o todo, né? Assim, quantas pessoas no mundo a gente vê que não tem autonomia, né? E dói a gente sentir isso, mas eu tenho que suportar essa realidade, porque eu não vou conseguir mudar essa realidade.
eu posso até fazer uma pequena parte. Mas para essa pequena parte, para eu fazer de uma maneira real, primeiro eu tenho que fazer a minha. Enquanto eu não tenho autonomia, eu não tenho energia, eu não tenho condição de ser alguém que vai ajudar o outro a ficar na autonomia. Não dá ressonância, né? Então, mesmo que eu esteja fazendo esse trabalho de ajudar o outro, se eu tomar consciência que eu estou fazendo isso porque tem uma falta em mim e começar a trabalhar a falta em mim, eu posso até usar o que eu estou fazendo com o outro para perceber o que eu estou precisando, né? Mas a minha consciência tem que estar presente. Aí eu já faço o primeiro passo de perceber que quando eu estou fazendo o salvamento para o outro, eu estou fazendo isso, na verdade, para me salvar, né? Então, aí eu voltar com a consciência, até quase assim, olha, por favor, me deixe te ajudar, porque te ajudando, eu estou, na verdade, me ajudando. Aí eu já fiz o primeiro passo de sair da codependência, percebe? Entendi. E Solange, assim, só para ficar claro, de quem que a gente está falando assim? Porque é de pessoas adultas, né? Pelo que eu entendo, não de crianças que estão necessitadas ou de uma pessoa adulta, mas que não tem naquele momento lucidez para tomar decisões, né? Do que quem é essa pessoa que precisa ser salva? Uhum. Perfeito, Marília. Né? As crianças não entram nesse quadro porque as crianças precisam ser olhadas. Aliás, um bom lugar para a gente lidar com a nossa codependência é cuidar de crianças que estão em situação de necessidade, porque elas realmente não têm como, né? Com uma ressalva que para eu fazer esse trabalho, eu tenho que ter humildade de não julgar os pais dessas crianças, porque senão eu entro num lugar de salvador aí, me achando melhor do que aqueles pais, né? Eu tenho que ter essa humildade e até pedir a bênção para o divino de cada um desses pais, para eu estar ali a serviço daquelas crianças, né? Mas com uma consciência que eu estou fazendo isso porque eu preciso estar me trabalhando, né? Não me colocando acima desses pais. É mais ou menos a mesma dinâmica quando eu adoto uma criança. Quando eu estou adotando uma criança por uma necessidade de me sentir vivendo a relação de maternidade, paternidade, eu tenho que ter esse movimento em relação aos pais biológicos, né? Então, mas é um lugar muito bacana para eu fazer isso. Solange, vou pegar alguns casos aqui que as pessoas enviaram durante a divulgação. Muita gente, né, contando sobre a sua situação de codependência, para a gente ver aqui, né, o que acontece. Olha só, aos 46 anos, eu descobri que passei a minha vida toda ajudando pessoas e esquecendo de mim. E eu paguei um preço muito alto por isso, mas acordei. Após constelação, eneagrama, eu estou nesse processo de autoconhecimento. Eu sei que será um longo processo e sempre que me vejo eu tenho algumas recaídas, porque para mim está sendo muito difícil ver as pessoas sofrendo e não ajudá-las. Surgem muitas dúvidas em relação a isso. Será que eu não estou sendo egoísta, sentindo culpa e muitas vezes, só um minuto, mas estou seguindo todas as orientações de não olhar para trás. Aprendi que só devo ajudar quem me pedir ajuda, correto? Eu fico um pouco perdida às vezes sobre quando eu devo ajudar o outro e também quando eu me sinto bem irritada com algumas coisas que as pessoas fazem. Será que esse processo faz parte da recuperação? Ela pergunta. Eu não sei se eu estou enganada, me dá uma sensação que eu já conheço essa pergunta. Eu não sei se eu vi ela antes ou se nós Sim, respondemos ela na live.
Não, essa pergunta chegou por WhatsApp durante a divulgação, mas nós não Ah, tá. respondemos na anterior, não. Uhum. Olha só, tem a ver eu ficar irritada no meu processo de recuperação, né? Assim, é a mesma Uhum, coisa, é uma abstinência. Igual eu fico irritada quando eu estou numa abstinência de que eu não estou comendo doce, que eu não estou bebendo, sim. qualquer outra abstinência, eu posso ficar irritada assim, tá? A pergunta assim, como eu devo saber a hora de ajudar? Primeiro, assim, a hora certa, à medida que eu vou me trabalhando, porque isso é um pouco pessoal, não dá para a gente generalizar. Mas o Bert Hellinger, que é o criador da constelação, ele colocou de uma maneira que nos ajuda. Primeiro ponto, né? Tirando as pessoas, igual a Marília disse, criança, alguma pessoa que está num estado insano, né? Às vezes, num primeiro momento, eu preciso sim fazer uma ajuda indiferente dela estar pedindo ajuda. Né? Uma Uhum, pessoa que está desmaiada, né? Uma pessoa que está sem consciência. Às vezes eu preciso fazer um primeiro passo de ajuda, mas eu tenho que saber também a hora de parar isso. Né? uhum, Mas para eu ajudar, tirando essas situações, a primeira coisa é isso: a pessoa tem que pedir ajuda. Por que a pessoa tem que pedir ajuda? Uma pessoa, para ser ajudada, ela tem que ter esse movimento e ter também a humildade. Muitas vezes, uma pessoa não pede ajuda porque ela não tem a humildade suficiente de pedir ajuda e ser ajudada. Né? Ela está perdida numa arrogância que também foi construída lá na criança. Né? Quando a gente vê a arrogância, né? A gente tem uma tendência de ver isso como um orgulho exacerbado, mas na verdade é um mecanismo de defesa, de dizer assim, eu não preciso de nada. Né? uhum, Então, para essa pessoa conseguir ser ajudada, ela tem que, no mínimo, lidar com isso de ver que nós somos seres interdependentes e que a gente precisa de ajuda sim. Se ela construiu isso, ela está interditada. E aí não tem como eu atravessar isso. Porque se eu for oferecer uma ajuda para uma pessoa que não tenha a. Eu vou trocar a palavra humildade, porque às vezes isso fica num sentido pejorativo. uhum, Se ela não tem a sanidade de saber que vai ter horas que eu vou precisar de ajuda do outro, ela está interditada, né? uhum, Então, aí eu vou invadir essa pessoa com a minha ajuda e ela não vai conseguir receber, né? Então, ela tem que ter um mínimo de sanidade. Eu vou usar outro termo que a gente pode usar junto, de humildade, para receber ajuda. E o sinal que eu tenho é ela pedir. O máximo que eu posso fazer, gente, é dizer assim: Fulano, eu estou tendo uma sensação que você está precisando de uma ajuda. Eu acho que eu posso te ajudar. Se você assim sentir, me diga. E eu me recolher e esperar essa pessoa chegar, fulano, aquilo que você me falou, você pode me ajudar? Né? Então, pelo menos eu dei um espaço, eu não invadi essa pessoa e eu deixei ela fazer o movimento de pedir ajuda. Né? Igual terapia. Por que terapia funciona? O outro vem pedir ajuda. É tanto que acontece muitas vezes, né, de pessoas chegarem na terapia e falar assim, eu vim aqui porque a minha noiva disse que se eu não fizer terapia, a gente vai terminar. A minha mulher falou que se eu não fizer terapia, a gente vai terminar. Estou dizendo porque uhum, o mais comum são nós mulheres fazerem isso. Normalmente, essa pessoa não se trabalha. Tem casos que acontece? Tem. Eu tenho casos no consultório que isso aconteceu, mas é raro. Na grande maioria das vezes, essa pessoa não está num processo aberto ou de sanidade ou de força para ela se submeter a um processo terapêutico. Né? Eu falo muito assim, as pessoas que buscam terapia, normalmente são as pessoas que mais precisam, porque elas já têm uma força ali
de ter coragem de ver e perceber que elas precisam de ajuda, né? Elas já têm um nível de estar saudável. O movimento de buscar uma terapia, eu sempre falo para os meus clientes, já é 50% do processo, porque eu preciso de ter um nível de sanidade para eu fazer esse movimento, porque senão eu nem busco. Eu não dou conta de perceber que eu preciso de ajuda, né? É aquela criança que foi ferida de uma forma tão grande que ela não pode ver que ela precisa de ajuda, porque a sensação que ela tem, que se ela olhar para que ela precisa de ajuda, ela não vai suportar, né? Então, eu acho que eu estou completando demais a resposta. Eu falei só do primeiro ponto, né? E acabou que... É por isso, gente, que eu e a Marília decidimos que a gente vai ficar muito tempo nesse tema. Porque se a gente correr para responder, nós vamos dar respostas muito superficiais. E eu estou gostando muito de fazer esse trabalho. Sabe por quê, gente? Quando eu estou fazendo esse trabalho, eu estou me trabalhando também. Então, nós somos companheiros dessa viagem aqui, olha, né, de trabalhar esse padrão de codependência, dependência, independência, interdependência, usar o outro termo, salvador, algoz, vítima e autonomia, né? Então, isso aqui é um trabalho que resume, né, todos os nossos trabalhos. Né? E a gente não vai correr para responder as perguntas. Eu e a Marília combinamos isso. Né? Nós estamos aqui disponível para fazer uma série dentro desse trabalho. Tá? Então, muitas das respostas de vocês não vão ser respondidas hoje. Né? Igual nesse momento mesmo que eu comecei a falar do primeiro passo da ajuda, né? Que é o outro pedir, e aí olha só como é que ele se desdobrou. Né? Então, assim, pode ser que eu não vou conseguir nem falar dos 4 pontos de ajuda, e talvez hoje a gente fique até nessa primeira pergunta, apesar de que nós ganhamos um tempo, né, Marília, porque começamos uma nova live. Ganhou, sim. Né? Mas eu não vou correr para responder, tá? Marília, você acha que em termos do primeiro passo, que é o outro pedir ajuda, tem algo mais que você quer acrescentar ou perguntar? Ou a gente pode passar para o segundo? Não, tem algo que eu quero pontuar. Porque olha só, quando a pessoa se abre para ajuda, ela faz esse movimento, é interessante que ela não precisa da figura do Salvador. Porque ela vai buscar, pelo que eu entendi, recursos, pessoas, livros, coisas e pessoas que podem ajudá-la, mas ela não precisa desse herói salvador, dessa figura. Sim, perfeito, isso aí. Por quê? Quem que virou o salvador dessa pessoa? Ela mesma. Ela mesma, né? Legal. Esse é o pulo do gato. O tempo que eu gasto para ajudar o outro, eu estou dando uma volta enorme para me ajudar. Por isso que às vezes as pessoas assim levam um susto quando a gente diz, né, que o certo é eu gastar a minha energia para me ajudar. Quando eu estou me salvando, me ajudando, em vez de estar salvando o outro, ajudando o outro, né, eu estou contribuindo para ter um problema a menos no mundo. Se cada pessoa cuidar bem de si, usar a sua energia para o seu trabalho de autocuidado, de autonomia, acabou o problema do mundo. Né? O que faz ter tantas pessoas precisando é essas pessoas não terem a consciência de quem tem o melhor instrumento e a melhor condição de se cuidar é ela própria. Lembrando que isso não significa que eu sou independente. É na interdependência. Eu vou precisar do outro. Mas eu vou buscar, né, a ajuda que eu preciso. Né? Então, quando eu estou fazendo esse trabalho de me cuidar, ou se eu quiser até usar esse termo, de me salvar, né? Eu estou saindo da codependência, eu estou entrando na interdependência, eu vou pedir ajuda, eu vou buscar um tanto de ajuda.
como nesse momento que a gente está fazendo essa live aqui, todo mundo que está participando, né? Nós estamos nos ajudando. Você quer ver o pulo do gato quando a gente percebe? Por exemplo, quem está aqui assistindo a live e está assim, nossa, isso tem tudo a ver comigo, nossa, isso está me crescendo, já está no processo de autonomia. Agora, aqueles que estão assim, nossa, fulano precisava estar ouvindo isso aqui, não, isso aqui está bom para ciclano, né? Ela está ainda na total codependência, no total lugar de salvador. Ela está pensando no outro, mas quando eu já estou vendo que isso aqui tem tudo a ver comigo, eu já estou deixando de dar essa volta enorme e estou chegando aqui para o meu processo de autonomia. E quando eu fico na minha autonomia, eu liberto aqueles que estão em minha volta para também buscarem autonomia, porque eu não preciso mais me alimentar deles, né? Por isso que a gente fala da mãe desnecessária, do pai desnecessário. Quando eu estou na minha autonomia, eu tenho a condição de ir entregando para os meus filhos a autonomia deles também. Agora, se eu não estou, eu fico assim, meu Deus, o que vai ser de mim se meus filhos não precisarem mais de mim? Né? Então, eu inconscientemente, eu quero manter esses filhos num lugar de dependência. Porque eu preciso deles, percebe? Aí, quando eu consigo entender que eu tenho condição de dar um sentido para a minha vida, que não seja cuidar dos filhos, cuidar de um marido dependente, de uma mulher dependente, né? Que eu tenho outros sentidos para colocar na minha vida, eu vou libertando essas pessoas que estão na codependência em relação a mim, para também desenvolver autonomia. E quando eles olham que eu posso, isso vira uma possibilidade para eles, deles perceberem que eles podem também. Por isso que ser terapeuta é um lugar bacana de fazer isso, principalmente quando a gente descobre que compartilhar com os nossos clientes todas essas nossas dificuldades vira um processo para eles, porque eles estão dizendo assim, olha, se o terapeuta pode, eu também posso. Né? Então, é um caminho de libertação que eu faço e aí sim, eu abro para os outros poderem também fazer. Diferente de eu ir lá cuidar dos outros para eles continuarem dependendo de mim. Pela sua fala, eu fiz um raciocínio aqui, vamos ver se é isso mesmo. Se eu estou buscando salvar ou ajudar aquela pessoa, meus filhos, as pessoas próximas, e eu estou fazendo aquilo e, de certa forma, eu estou me colocando no lugar de ser necessária, então, na verdade, eu não estou ajudando, né? Eu estou atrapalhando o outro a conquistar a autonomia dele. Até que ponto, assim, essa ajuda, na verdade, ela pode ser um tiro pela culatra e eu atrapalhar aquela pessoa a ir para a vida? Uhum, perfeito. Né? Gente, e a gente pode incluir aqui também os nossos pais, tá? Enquanto filhos, né? Como eu já falei na outra live, a gente fica salvando a família de origem também. A gente quer ensinar nossa mãe, quer ensinar nosso pai, nossos irmãos. É o mesmo processo, né? É tanto que tem uma frase que é muito usada, ajuda que atrapalha. Né? Quando eu estou tentando salvar essas pessoas, eu estou tirando delas a condição de se autoajudar. Né? Se essa pessoa cria autonomia e não precisa mais de mim, mas eu preciso dela, né? Eu começo a querer continuar ajudando para que ela continue necessitando de mim. Eu não percebo quando eu estou nesse processo, gente, que eu estou em pânico dessa pessoa ir embora. Né? Vamos trazer aqui para o processo terapêutico, que é um lugar bacana da gente ver isso. Que eu também, como terapeuta, eu posso desenvolver um processo de codependência dos meus clientes. Né? Se eu tenho medo dos clientes irem embora, se eu fizer muito bem o meu trabalho, os clientes vão embora. Se os meus clientes não forem embora, né, se eles ficam dependentes de mim,
né? Significa que eu não estou fazendo muito bem o meu trabalho. É tanto que no meu exercício de terapeuta, eu tenho que estar consciente, assim, que eu não posso criar uma relação onde eu vou dizer, passar a mensagem para os meus clientes que eu sou, assim, essencial na vida deles, né? Por isso, igual eu te disse, se eu desaparecer enquanto terapeuta, tem outros terapeutas, né? Então, a mesma coisa quando eu estou nessas minhas outras relações de filha, de mãe, de esposa, de amiga. Eu tenho que ter a sanidade de perceber que essas pessoas vão existir se eu não estiver mais presente na vida delas, né? Que eu posso morrer em paz, né? Que eu não vou... se eu for embora, né, eu posso deixar uma dor. Eu tive até uma situação na minha vida de perder um terapeuta que foi muito importante na minha vida, né? Foi o Roger Uger, que eu falo que a minha vida é uma antes e uma depois de trabalhar com ele. Foi o meu mestre de vidas passadas, mas assim, muito mais do que a técnica, tá, gente? Não é que a terapia de vidas passadas é assim, é a terapia, é a pessoa do Roger Uger, né? Assim, ele me ensinou muito esse lugar do terapeuta humilde, do terapeuta ferido, né? Que compartilha aqui com vocês as minhas feridas, a minha história. Então, ele me curou muito. Então, quando ele morreu, e ele morreu de uma forma prematura, né? Assim, nossa, que dor eu senti, assim, uma falta enorme. Mas, ao mesmo tempo, o quanto eu cresci na minha autonomia quando ele foi embora. Porque eu vi que tudo que ele tinha deixado aqui já estava aqui e eu consegui ter muito mais autonomia enquanto terapeuta, né? Então, eu tenho que ter essa consciência de que as pessoas que estão comigo, elas também têm condição de alçar o voo e que eu posso ser desnecessária, né? E, Solange, daqui a pouco eu vou abrir para os comentários, para quem quiser interagir com a gente, fazer pergunta. Mas antes eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta minha mesmo, da minha vida. Já que eu estou aqui, eu também quero. Uhum. Quando eu também me vejo nesse lugar de codependência, né, de salvadora, e quando a gente fala sobre ser desnecessário, me dá uma dor no coração, porque eu fico pensando assim, muitas das minhas relações são baseadas nisso, nessa ajuda, em ser necessário, em ser essencial para o outro. Aí eu fico pensando, se eu deixar de me relacionar assim, o que vai entrar no lugar? Como que, assim, eu não sei, eu fico pensando, será que é o amor ou a relação verdadeira? Porque eu fico pensando, se eu não estabelecer essa dinâmica de ajuda, eu preciso de alguém, fulano precisa de mim, o que vai ser esse relacionamento? Eu só conheço isso. Eu vou te dizer, sabe, Marília, porque, apesar de eu já ter crescido muito, talvez assim, eu também não conheça essa questão tão curada, né? Que é o que a gente vê, ficar assim nas relações leves de poder compartilhar, né? Eu já tenho algumas relações que são assim, de uma leveza assim, de você poder estar usufruindo de um momento leve de amorosidade, de uma troca leve sem uma necessidade, né? Que se aquela pessoa foi embora da minha vida, igual eu te disse até do Roger Uger, que hoje é leve, ele foi embora, mas não, agora tem uma saudade gostosa e uma gratidão. Eu não preciso dele, né? Então, assim, tem vários amigos. Hoje eu posso te dizer, até em relação, talvez assim, isso que eu vou falar vai soar forte para as pessoas. Hoje eu tenho um prazer, por exemplo, daqui a pouco eu estou no interior, na minha cidade, né, na minha casa aqui, eu vou na fazenda dos meus pais, eu vivo um momento lá com eles, de
de comer uma comidinha gostosa da mamãe, de jogar um baralhinho com o papai, de comer um doce de leite que o papai faz, mas eu não preciso deles e nem eles precisam de mim. Mas é um prazer estar ali compartilhando aquele momento, né? Então a gente vai trocando essa questão da necessidade pelo prazer de compartilhar algo que não seja da ordem da necessidade, né? Mas, por exemplo, se eu ainda tenho necessidades, eu tenho uma necessidade de que o outro precise de mim, né? Porque se o outro não precisar de mim, eu fico em pânico, e aí o que vai ser de mim? Né? A gente às vezes vive essas relações em relação ao nosso trabalho, né? Então, assim, quanto mais eu ainda não tenho autonomia financeira, mais eu preciso de que aquelas pessoas que eu estou num vínculo de trabalho com elas precisem de mim, né? Porque se ela não precisar de mim, eu estou perdida, né? Então, é por isso que eu gosto de dizer assim, enquanto a gente está nesse processo de construção, profissionalmente eu tenho que ter o plano A, que é o meu ideal, tenho que ter o plano B, o plano C, o plano D, para que eu consiga ficar numa leveza nas minhas relações de trabalho, porque senão, se eu perder aquela pessoa e eu estou perdida, né? Fica difícil eu conseguir estar com essa relação sem entrar numa dependência, numa codependência. Não sei se eu te respondi, se era isso que você estava querendo saber. Não, era isso. Foi. Tô mais tranquila agora. Eu vou abrir aqui para os comentários, ver se alguém tem alguma pergunta. Tá, pessoal? Nós estamos lendo vocês agora. Enquanto vocês se preparam, eu vou ler uma outra das que a gente já tinha, que as pessoas mandaram até anônimas, né? Porque não querem se identificar. Deixa eu só ver aqui. Olha só. Solange, esse tema vem diretamente com os meus pensamentos em relação à minha irmã mais velha. Eu não tenho uma relação de codependência com ela, mas acho que a minha outra irmã tem. Como posso ajudar uma pessoa, no caso a minha irmã mais velha, que está em uma situação completamente desestruturada, quando ela persiste, ela quer ficar na vitimização e considerar a minha irmã mais nova como sendo sua mãe? Olha só, eu vou falar de uma forma mais de hipótese, né? Assim, para ser uma resposta efetiva para essa pessoa, porque eu não conheço o caso, né? Igual a gente diz aqui. Aqui é uma ajuda superficial. Para vocês trabalharem profundamente, precisa de estar num trabalho pessoal. Só dessa pessoa estar fazendo essa pergunta, por mais que ela conseguiu sair, ela não está nessa relação dessas duas irmãs aí, de codependência ou de vítima ou algoz aí dessa história, mas só dela estar trazendo essa pergunta significa que um nível ela está envolvida, porque ela está querendo encontrar uma solução para essas duas irmãs, né? Elas estão num jogo, né? Então, a primeira coisa para você fazer alguma coisa, elas teriam que estar te pedindo ajuda, né? Mesmo assim, dependendo da ajuda que elas estiverem te pedindo, você tem que saber se realmente elas estão prontas para pedir ajuda, porque às vezes o que as pessoas querem fazer é apenas nos usar para poder falar, né? Eu gosto de usar um termo até forte, nos fazer de privada emocional. Jogar todo aquilo, mas ela não está querendo fazer mudança. Ela quer só reclamar porque fulano faz, ela quer se vitimizar e me usar para poder estar falando, né? Então, assim, nessa hora eu tenho que tomar cuidado para essa pessoa não me usar de lixeira, porque não vai ajudar e essa pessoa não está querendo ajuda. Ela quer só falar, entendeu?
Então, assim, eu vou ter que ter o cuidado comigo, aí, né, assim, na minha autonomia, de não deixar essa pessoa fazer isso comigo, né? E se você quer fazer algo de efetivo numa situação dessa, talvez é dizer para ela, olha, assista, né, essa live, tenta ver o que, se lá pode ser um movimento de ajuda para você, mas não me envolver, porque eu não tenho poder para fazer mais nada do que isso numa situação dessa, né? Se ela quiser ver, se você já saiu desse processo, ela vai ver o exemplo que você vai dar, que você está conseguindo fazer diferente, e ela pode pegar a receita sua. Às vezes, no caso dela, a maneira que foi boa para você não vai ser a mesma que vai ser boa para ela, né? Mas ela pode seguir a sua receita, senão ela vai buscar outro caminho. São vários caminhos, mas de uma forma concreta você não tem muito o que fazer, tá? Bom, Solange, abri aqui os comentários. A Lúcia Maria Cortez diz que gostou muito dessa ideia de aprofundar no assunto, ao invés de tratar os tópicos superficialmente. Obrigada, Lúcia. Vem com a gente nessa jornada, Lúcia, né? prazer em te ter aqui. E nos ajudando aí com as perguntas, com a vivência, né, Lúcia? E a Poliana Rezende, ela disse que ela disse que era codependente da mãe dela e a mãe faleceu. Ela está perguntando qual terapia nesse momento seria válida para ajudá-la. Eu acho que você pode começar fazendo o resgate da sua criança, né? Se você tinha codependência da mãe, significa que a sua mãe provavelmente te colocou no lugar da mãe dela, né? E vocês desenvolveram aí uma relação que ela não se tornou uma mãe desnecessária para você, né? É difícil eu te falar qual terapia. Eu acho que qualquer terapeuta você vai ter que sentir a sintonia, né? Porque essa coisa de linha terapêutica é muito relativo, tá, gente? Depende muito mais da pessoa, do terapeuta e da sintonia que você sentir, né? Mas você precisa de um trabalho para você desenvolver sua autonomia, resgatar a sua criança que ficou raptada pela sua mãe, né? Que também estava raptada de alguma maneira, infantilizada, insegura, né? E para a gente fazer esse trabalho, independe se a nossa mãe ou se o nosso pai está vivo ou está morto, eu tenho que fazer. Eu te digo que você precisa de um trabalho terapêutico, né? Qual já vai ser o seu primeiro movimento de, em vez de eu te dar essa resposta aqui, você buscar, né? E você vai sentir aqui dentro qual é o terapeuta certo. E na hora que você, às vezes, estiver com um terapeuta e sentir que ele não está certo, troque, né? Porque isso, né? Eu não posso te dar essa resposta. Já é o primeiro movimento para você. Se eu te desse essa resposta aqui, eu estaria assumindo o lugar da sua codependência da sua mãe e você transferindo para uma outra pessoa que vai te salvar, tá? Eu só posso te dizer que você precisa de um trabalho. Se abra, faça uma meditação pedindo que essa conexão do vertical já aconteça, né? Do Pai Sol e da Mãe Terra, que diante deles nós somos irmãos, e vai fazer o seu processo, tá? Muito bem. Agora a Olga Barbosa Pereira. Ei, Olga. Até uma pergunta muito comum, assim, muito interessante, importante. Existe pessoas que ajudam sem ser codependentes? Que elas são simplesmente generosas? Ai, Olga, isso é tão sutil, sabe? Talvez, assim, para te dizer de uma forma até superficial, porque eu teria que ter conhecido essas pessoas profundamente. A gente pode dizer, até uma arrogância minha falar isso, assim, fica um pouco, né? Assim, se a gente pensasse numa Madre Teresa de Calcutá, num Chico Xavier,
né? Eles faziam isso, né? A gente pode dizer que eram seres que estavam aqui numa instância maior, talvez já num nível de iluminação, de viver no campo que a gente busca aqui, né? Que é expandir a nossa consciência crística, ter essa consciência da nossa interdependência no sentido saudável, que somos todos um. Então eles sentiam que a dor de todo mundo é a nossa própria dor, e quando eles estavam fazendo nesse todo, para eles quase não tem diferença se eles estavam fazendo para eles, né? Agora, nós aqui, que ainda estamos nesse processo de ego, né? É difícil, assim, talvez a gente possa ter momentos de generosidade, né? Mas manter isso o tempo todo, eu acho perigoso a gente acreditar que a gente consiga fazer isso, porque eu posso estar caindo no auto-engano, né? É algo que eu tenho que estar me vigiando o tempo todo, porque o nosso ego, ele gosta de estar nesse lugar especial de Salvador, né? Então, é difícil te falar assim. Estou dizendo para mim, tá, Olga? Eu não consigo te dar essa resposta, porque talvez eu não esteja num nível de conseguir estar nessa generosidade genuína, né? Mas momentos de generosidade eu acho que eu já tive, assim, de alguém chegar para mim e falar e eu reconhecer. Mas em outros momentos eu estou, né, na codependência. Então, eu acho que eu só consigo te dizer isso, tá, Olga? Ai, Solange, você disse uma coisa interessante, é estar nesse lugar especial de Salvador. É porque para uma pessoa estar no papel de Salvador, de alguma forma ela tem que julgar que ela está um degrau acima de quem está sendo ajudado, né? E até que ponto isso tem um quê de vaidade, assim? Uhum. Olha só, tem um quê grande de vaidade, né? De novo, nós vamos lá na criança, lá para ela foi uma necessidade, para ela construir um ego num nível mais saudável, né? É paradoxo, é adoecido, mas essa criança precisou construir isso para ela ter um nível de dignidade e de se ver como uma pessoa de valor, né? Então, a vaidade, gente, como todas as nossas questões de ego, elas têm um valor importante, né? O problema é quando eu vicio naquilo e o que era algo que teria que estar numa dose de ingrediente, né? A vaidade, a vergonha, o orgulho, a humildade, o amor, o ódio, né? Tudo assim são ingredientes necessários para a gente fazer a nossa jornada humana. Felicidade, tristeza, dor, alegria. Mas é quando eu preciso muito de um desses ingredientes e ele adoece. Então a vaidade, ela é muito necessária, né? Em muitos momentos eu preciso dela, mas quando eu cristalizo essa questão da vaidade de ser salvadora, né? Aí que me adoece, né? Então, e aí para eu conseguir ficar nesse lugar, se eu aprendi em algum momento, nossa, isso aqui me salvou e é aqui que eu quero estar, né? Então, para eu continuar me mantendo nesse lugar, eu vou ter que encontrar sempre pessoas que precisam estar sendo salvas, né? Então, eu vou ficando no lugar de Salvador e eu vou me conectando com pessoas que precisam salvar. Aí eu vou ficando nesse lugar, nessa vaidade de estar sempre salvando pessoas. Para eu fazer o meu movimento de cura,
eu vou ter que sair desse lugar e me levar para lugares, para pessoas que têm condição de acrescentar algo na minha vida. Né? Por exemplo, enquanto terapeuta, eu tenho que ter o meu terapeuta, eu tenho que continuar fazendo os cursos de crescimento com pessoas que já estão numa jornada maior do que eu, ou que estão sempre se buscando para eu continuar crescendo. Se eu não fizer isso, se eu ficar na ilusão de que eu sou o suprassumo, eu vou ter que buscar pessoas que estão sempre abaixo de mim no sentido da evolução, para eu ficar nesse lugar especial, né? Quando eu estou aqui nesse momento, ainda mais que eu não estou vendo ninguém, eu só estou vendo a Marília, né? Eu estou num lugar diante dessa situação aqui, fazendo essa live, eu estou num lugar de quem está ensinando, né? Agora, se eu ficar só nesse lugar, eu vou ficar na vaidade e no lugar de Salvador. Mas, daqui a pouco, eu vou ver vídeos, eu vou ler livros, onde eu estou aprendendo. Hoje mesmo, antes da gente estar aqui, eu assisti uma aula do Augusto Cury maravilhosa, né? Onde eu aprendi muito. Tem hora que eu estou lá na Nova Acrópole, eu estou com o Bert Hellinger, com questões do Roger Hugh, do Jean-Yves Leloup. Nossa, se eu for falar aqui, cada hora é um que eu estou bebendo na fonte e estou aprendendo, né? Então, isso, quando eu estou lá, me tira desse lugar de achar que eu sou a salvadora, porque eu ainda tenho muito para aprender. E ainda fora isso, tem os meus companheiros de jornada que muitas vezes puxam o meu tapete, às vezes são meus amigos, são meus filhos, minha netinha, meu marido, que me mostra que eu não sou a rainha da balachita, né? Que eu vivo as minhas angústias, as minhas incertezas e que eu preciso continuar aprendendo. Porque se não acontecer isso, eu vou cair lá naquele ponto, até que eu já vivi, quando eu era mais nova, no lugar de ser salvadora. E que eu gastei muito tempo para sair. De novo, Marília, quando eu vou responder, assim, depois eu falei assim, nossa, eu acho que eu dei uma volta e não sei se eu respondi. Respondeu, e acho que a gente tá indo na proposta de ser mais detalhado para a gente aprofundar nesse assunto. Eu vou fazer uma última pergunta, que é do Desdu, não sei se eu li certa, e depois a gente já vai para o encerramento, que daqui a pouco o Instagram corta a gente. Ele diz: minha mãe é codependente emocional do namorado dela. Porém, todos ao redor vemos que ele não é uma boa pessoa por vários motivos. E isso acabou estragando a nossa família. O que fazer para ajudar? Olha só, de novo, né? Quando eu dou uma resposta aqui, eu dou sobre uma sensação que me dá, né? Porque cada caso é um caso. Eu acho que a primeira coisa que eu teria para dizer para essa pessoa, num sentido, se essa mãe está nessa codependência com o namorado, significa que ela é codependente. Então, os filhos podem aproveitar esse momento em que a mãe está vivendo essa codependência lá com o namorado e aproveitar para vocês desenvolver a autonomia de vocês. Talvez o que você está chamando de que estragou a família, ele veio desmanchar um jogo que vocês estavam com essa mãe e talvez com outros membros da família na codependência, com uma sensação de um ninho harmonioso, mas que vocês não estavam desenvolvendo autonomia, entende? Né? Então, às vezes a gente tem que aproveitar um momento desse, porque a sua mãe, só se ela tomar uma consciência, ela vai sair desse jogo de codependência. Né? Então, por mais que esteja doído nesse momento, uma sensação de que vocês perderam, mas o que foi destruído aí foi a sua mãe na codependência que faz com que essas pessoas sejam egoístas,
né? Porque na minha codependência, o quê? Eu estou precisando que o outro fique perto de mim, porque eu não dou conta de ficar sem ele. Então, se eu faço isso com os filhos, parece que é uma família que está muito gostosa, mas essa mãe está segurando os filhos aqui, ela não está se tornando desnecessária, porque ela precisa dos filhos. Então, quando ela encontra um namorado que ela faz isso aí literalmente mostra e dói, assim, nossa, na verdade, né, nós não éramos tão importantes para nossa mãe, porque ela está nos trocando pelo namorado. É verdade. Né? Porque dá para ela, nesse momento, uma sensação de que esse namorado é mais, nutre ela mais do que os filhos nutrem. Dá para ela uma sensação que é uma pessoa que vai ficar mais perto dela, tá? Então dá essa sensação de abandono, mas a vida está te dando, nesse momento, a oportunidade de pular fora do ninho. É doído, te sugiro buscar uma ajuda terapêutica, porque não é um processo simples, mas a vida está te dando uma oportunidade, né, de sair fora desse ninho, já que a mamãe abandonou o ninho, né? Ela foi lá construir uma outra relação, tá? Mas eu te digo que vocês tinham uma ilusão de uma família com harmonia. Vocês tinham aí uma família embolada dentro da codependência. Legal, Solange, ele já deu o retorno, tá? Ele falou que tem muita vontade de constelar esse assunto e que tudo que você está falando está mostrando muita coisa para ele. Que bom que você está, né, disposto a se trabalhar, né, Solange? E como é que ele chama mesmo? Aqui está escrito Dudes Du, mas eu não sei. Tá, Dude, né? Então, eu queria dar um feedback aqui, né? Quando as pessoas dizem assim, eu tenho muita vontade de constelar esse assunto. Gente, a constelação, ela é muito bacana, mas na grande maioria dos nossos processos, não adianta eu simplesmente fazer uma constelação. Por isso, assim, ó, isso aqui está até substituindo um pouco participar de um grupo de constelação, como a gente está fazendo grupos online, porque se eu fizer uma constelação, mas se eu não tiver estruturado, eu não vou manter. Eu faço a constelação e ela não vai dar um efeito que eu gostaria, entendeu? Então eu estou vendo aqui Eduardo, né? Continue aqui participando, né? Procure estudar mais e vai fazer um processo pessoal de se trabalhar, né? A constelação, ela potencializa e nos ajuda a fazer essa mudança, mas ela sozinha não sustenta. Tem muitos consteladores que dizem o contrário, mas eu não concordo com isso. E tem muitos consteladores que pensam como eu penso, tá? Um trabalho terapêutico, de autodesenvolvimento é necessário para que eu tanto tenha um bom resultado na minha constelação, quanto mantenho o resultado da minha constelação, tá? Importante esclarecimento, Solange. Uhum. E só uma questão, a gente já está caminhando para o final. Você comentou do primeiro passo da ajuda, né? Que é a pessoa querer ser ajudada. Adianta qual que é o segundo que a gente vai trabalhar na próxima live, que aí o pessoal já prepara a pergunta, já vai pensando. O segundo, eu tenho que saber se eu posso ajudar essa pessoa, tá? Porque no meu padrão de Salvador, às vezes a pessoa está pedindo uma ajuda que eu não posso ajudar, tá? Então, até para as pessoas saberem, né? A segunda é se eu posso, a terceira é se eu devo e a quarta é se eu quero. Legal, gente. Tá? Já vamos pensando, mastigando, né? Isso. Essa semana. E aí a gente vai ver semana que vem. Aliás, semana que vem, Marília, se eu estou pensando bem, é o primeiro sábado do mês. Então, sim, aí a gente não vai ter a live, porque nós vamos ter o grupo de constelação. Isso. Tá?
Isso mesmo. Que eu estou fazendo, né, com o propósito de estar seguindo a agenda que eu tinha dos grupos de constelação, que era o primeiro sábado do mês e a terceira terça do mês. Então, nós vamos manter, né, enquanto a gente está aqui na questão da pandemia, nesse primeiro momento eu estou fazendo totalmente gratuito. Não sei até quando que a gente vai manter dessa maneira, porque o dinheiro é uma realidade que a gente precisa também, né? Mas, por enquanto, é com todo amor que eu posso dar isso e estou recebendo em troca essa energia, o trabalho está movimentando, eu estou aumentando a minha condição de estar fazendo esse trabalho online. Entendeu, gente? O dar e receber aqui, olha, né? Eu estou investindo algum nível de dinheiro para poder estar fazendo isso, mas eu não estou fazendo isso porque eu estou querendo salvar as pessoas. Entende? O que é o equilíbrio do dar e receber e que me tira do lugar de salvadora? Olha só, eu poderia estar dizendo aqui para vocês, olha, eu estou fazendo isso porque eu quero ajudar. Eu estou ajudando, né? Mas na minha profissão de ajuda, tá? Vocês recebem isso, recebam isso na ordem da gratuidade, né? De o universo estar conspirando, de alguém que está aqui querendo e precisando fazer esse trabalho e vocês estarem podendo aí receber, né? Nesse sentido, né? Eu tenho gratidão por vocês que participaram, por Marília, que precisa se desenvolver enquanto jornalista, né? E a gente está aqui nessa troca para todos nós, onde todos estamos aqui na gratuidade, na abundância, recebendo e dando. Okay? A Edinamar quer saber como que faz para participar, se eu puder explicar um pouquinho. Tem gente perguntando. Quem não está cadastrado lá na minha mala direta, né? Marília, depois, você, por favor, põe aí, né? O site, da maneira, se inscrevam. Aí a Luana, que é minha secretária, ela deve divulgar segunda-feira para estar participando dos grupos, tá? E aí, nesse primeiro momento, todo mundo se inscreve. E aí, quem quer participar do sorteio para ser constelado, vai avisar para a Luana, né? A gente normalmente está fazendo 2 constelações e a gente sorteia entre os participantes. Tá bom? Isso, gente, vai entrar o convite aqui no Instagram. Aí lá tem o número do WhatsApp do consultório da Solange, manda mensagem para lá. Tá, e eu queria também complementar, porque algumas pessoas me procuraram e falaram, eu não sabia, né? Eu continuo fazendo atendimentos tanto de psicoterapia quanto de constelação online. Tá? Assim, então, esse aí já não é gratuito, tá? Porque aí entra o meu trabalho e já funciona muito bem. Então, se alguém que precise de algum atendimento individual, também olha lá com a Luana, que ela está cuidando da agenda, né? Eu já fazia esse trabalho, eu tenho clientes, vou dizer assim, em vários lugares do mundo, do estado, do Brasil, que a gente já fazia o trabalho online. E agora ele cresceu e está sendo a única maneira que eu estou fazendo esses atendimentos. Então, se alguém sentir que precisa, se eu puder ajudar, vai ser um prazer. Tá bom? Legal. E eu vou agradecer todo mundo que entrou, gente. Muitas mensagens carinhosas, né? E também agradecer as pessoas que compartilharam suas histórias, né, Solange? Que abriram o coração aqui pra gente. Isso, obrigada. Né? Que elas tiveram essa coragem, né? E saber que isso potencializa a nossa possibilidade de cura. Tá bom, gente? Legal. Foi um prazer enorme ter todos vocês. Eu também estou vendo aqui, né? Um tanto de gente que eu conheço, um tanto de gente que eu não conheço. Um beijo no coração de todos vocês e muita gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, Solange, e obrigada a todo mundo que participou, tá bom? Um beijo e até a próxima. É isso, tchau, tchau. Tchau.